Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, eu nasci na comunidade, minha comunidade se chama São Pedro, distrito de Santa Maria de Itabira. E povo de Deus, eu, como eu sempre falo com vocês, eu cresci nessa comunidade. E como eu já contei o testemunho da minha mãe, do hospital, das vezes que eu tive que ir para o hospital com minha mãe, e, enfim, eu tenho contado para vocês os meus testemunhos de fé. E todas as vezes que eu orei, que eu orei a Deus, houve uma resposta imediata para a honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré. Mas, povo de Deus, hoje eu quero contar para vocês assim o início. Eu quero contar em parte, já comecei a contar e vou estar dando continuidade. Enfim, eu passei a minha infância nessa comunidade. Eu tive 12 irmãos e lá na minha comunidade, assim, tem aquela família que teve 12 filhos e os 12 filhos estão vivos, estão lá vivos e, como diz a palavra de Deus, a normalidade é os filhos enterrarem os pais, né? E tem aquela família que os filhos vão morrendo, aquela família que os filhos morrem primeiro que os pais. E na minha família houve isso, povo de Deus. É, o, o meu pai, como eu já contei para vocês, meu pai ele sofreu um acidente numa carvoeira. Ele fazia carvão e ele eles estavam tirando o carvão do forno, o carvão muito ali, né, quente, muito quente. Isso eles contaram para mim. Eu cresci ouvindo essas histórias. Meu pai trabalhando e ali esvaziando o forno e tirando ali os carvão, ele foi e ali sentindo muito calor, ele foi e entrou no poço de água. E ali os ossos dele, como que fala, gente? Os ossos dele, como plástico, que quando você queima, o plástico enruga, fica pequeno. Pois é, aconteceu isso na perna do meu pai. E assim, eu lembro quando eu era criança, a minha mãe vindo para Itabira para buscar ajuda ali para o meu pai ali, porque o meu pai não podia trabalhar. Eu lembro do meu pai sentindo muitas dores na perna e, e é isso. Ele sofreu esse acidente numa carvoaria e assim, eu lembro do meu pai sempre assim mancando com uma bengala do lado, sempre. Mas mesmo assim, meu pai trabalhou muito, meu pai plantou roças, meu pai fazia balaios, meu pai fazia umas coisas que chamava quiçamba, que colocava de um lado e de outro do burro para o burro poder carregar a carga. E meu pai fazia mais o quê? Meu pai fazia um negócio assim que chamava jiqui. Ele fazia esse jiqui e colocava para pegar peixe, entende? É como uma armadilha para pegar peixe. Meu pai fazia mais o quê? Ele fazia quiçamba, jiqui, ele fazia uma... Era como um forro de antigamente, ele chamava estrela, mas era como um forro que colocava no telhado da casa, tecido de bambu. E aí, o meu pai, mesmo ele, vou falar aleijado, ali com sequela daquela, assim, de ele estar no calor e entrar na água, mesmo com essa sequela, ele trabalhou normal. E, povo de Deus, meu pai plantava roças. E, assim, as pessoas lá, por meu pai ter essa deficiência,
eles não eram aquelas pessoas muito amáveis ao meu pai, não. Eu lembro do meu pai plantando roça e era assim, o fazendeiro colocava ali o lugar para pessoas plantar roça e tinha uns que iam lá e procuravam o lugar mais o lugar melhor, né, povo de Deus? Porque sempre tem aquele lugar mais perto, tem aquele lugar que tem mais sombra, tem aquele lugar que é mais plano. Não, pelo meu pai não poder ir, assim, ficava para ele o que, vamos dizer assim, o que sobrava. Mas, povo de Deus, é, assim, nas plantações, assim, eu lembro sempre dos meus pais rindo, contando casos à noite, falando assim, como que a roça, como que a plantação deles, que é meu pai e minha mãe, como que a plantação agradeceu o lugar, como que rendeu aquele ano, aquela plantação da roça. E era sempre assim. E muitas vezes, assim, as pessoas olhavam e falavam assim: Totone, esse ano o senhor pegou o pior lugar. E meu pai sempre ali na fé, sempre ali dando continuidade, crendo que ia dar tudo certo. Ele plantava e ele era um dos que colhia mais entre eles lá. Ele é o que colhia mais, é que o caminhão dava mais volta para trazer milho. E, e o meu pai, ele sempre teve, eu já falei com vocês e repito, meu pai sempre teve um comércio. Ele começou vendendo de um tudo. Ele vendia roupa, bonés, vendia chinelo, vendia tudo, tudo, tudo. E sim, meu pai vendia de tudo lá, né? Já falava venda de Totone. E, e aí meu pai assim, mesmo com essa deficiência, ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de cuidar da família dele como um homem normal. Amém, povo de Deus? Fique com Deus e até a próxima chamada do RR Denúncia. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré.